Pessoal da igreja com paz do Senhor, amados. Amém. Eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias lá em Deuteronômio 25. Vinte e 5 diz assim: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do falecido não se casará com um estranho ou alguém de fora. Seu cunhado se casará com ela, cumprindo seu dever de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der perpetuará o nome do irmão falecido, para que o nome dele não se apague em Israel. Mas se o homem não quiser se casar com a cunhada, esta irá à porta da cidade aos anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a perpetuar o nome de seu irmão em Israel. Não quer cumprir o dever de cunhado para comigo. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e falarão com ele. Se ele persistir e disser: não quero me casar com ela, sua cunhada se aproximará dele na presença dos anciãos, lhe descalçará os sapatos e cuspirá no rosto dele e dirá: assim deve ser feito ao homem que não edifica a casa de seu irmão. Em Israel sua família será chamada família do descalçado. Aí eu queria que a gente voltasse aqui rapidola em Gênesis 38, 1. Diz assim: nesse tempo Judá deixou seus irmãos e foi para a casa de um adulamita chamado Ira ou Irã. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua, tomou-a por mulher e uniu-se a ela. Ela engravidou e teve um filho, e o pai deu-lhe o nome de Ela tornou a engravidar e teve um filho, a quem deu o nome de Onã. Teve ainda mais um filho e deu-lhe o nome de Sela. Judá estava em Quizibe quando ela teve o filho. Depois Judá tomou para o seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Era primogênito de Judá. Era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: toma a mulher de teu irmão, cumpre o teu dever de cunhado e dá descendência ao teu irmão. Porém, Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência ao irmão. E o que ele fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Bom, no meio de tudo isso que eu li, a primeira história que eu li foi de uma lei. A lei se chamava Levirato. E a segunda história que eu li era a história de... Obrigado. E a segunda história que eu li era de Judá. Na verdade era de e Onã. Eu queria que a gente visse como se fosse Cristo, sabe? Como se fosse Jesus. E Onã, eu queria que a gente olhasse como se fosse nós, a igreja, nós os irmãos de Jesus. E no meio de tudo isso, me surgiu uma pergunta: o que a gente tem feito com a esposa ou com a noiva do irmão mais velho? Qual é o que a gente tem
aonde a gente tem acertado com a esposa do irmão mais velho? Ou será que a gente tem prolongado o nome do nosso irmão mais velho? Lembrando que o nosso irmão mais velho é Jesus. E aqui no versículo 9 e o 10, é bem forte que a Bíblia diz aqui. Diz assim: porém Onã sabia que a descendência não seria sua. Tudo que nós fazemos aqui, seja aqui dentro da igreja ou fora da igreja, a gente sempre vai dar um testemunho para Jesus. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, ser crente que nem fulano de tal? Ah, não vou ser crente, sabe? E é dessa forma que a gente vai vendo como a gente está tratando a noiva do nosso irmão mais velho. Como é que a gente tem cuidado dela? Como é que a gente tem tratado a esposa do irmão mais velho? Às vezes a gente não servia, ou talvez a gente para vir na igreja, poxa, caramba, hoje choveu, não vou molhar minha chapinha, né? Não dá para eu ir para a igreja. Poxa, eu vou molhar todo o meu sapato, cara, meu sapato zerado. Eu não vou molhar, sabe? E como é que a gente tem tratado essa esposa? Como é que a gente tem tratado a esposa do irmão mais velho? A Bíblia fala, se eu não estou enganado, é em Mateus ou João 6,6. Ela fala que é para a gente entrar no nosso quarto e ali orar para o nosso Pai que está em secreto. Sabe o que o quarto fala para mim? O quarto fala que ali é um lugar de descanso. O quarto fala que é um lugar de intimidade. O quarto me diz que é um lugar onde eu posso me expor. Ali é o nosso lugar. E quantos de nós, noivas de Cristo, tem ido para o nosso secreto? Quantos de nós, noivas do Cordeiro, que tem tudo isso aqui nas mãos, olha, todas as promessas, todos os direitos, sabe, de Cristo Jesus. O que a gente tem feito? Como é que a gente tem tratado essa noiva? Será que a gente tem ido para o nosso secreto? Será que a gente tem tido um bom testemunho? Que lá fora o pessoal, nossa, meu Deus, eu quero ser crente que nesse cara. Eu quero ter o que a família dele tem. A gente vai... Eu estava analisando esses tempos, tudo que está acontecendo, tudo que é de catástrofe aí, tudo que é o caos, sabe? Parece que o mundo todo está entrando num caos, em alguma coisa. Obrigado. Em algo que a gente não consegue explicar. E eu venho perguntando: cadê a noiva de Cristo? Cadê a igreja? Por que a gente não tem feito a diferença? O que é que está faltando? Faltando a gente cuidar melhor dessa noiva. A noiva somos nós todos. A noiva sou eu, é você, é todo mundo que está aqui. Como nós temos cuidado dessa noiva? Por que as coisas não estão mudando? Não, mas Jesus está falando que... Jesus está dizendo aí que vão acontecer várias coisas no fim dos tempos. Mas... cadê a igreja que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela? O nosso cuidado com a noiva de Jesus, eu acho que tem sido bem frouxo. A gente não tem zelado muito pela noiva. Jesus fala assim: olha, maridos, cuidai das vossas esposas se entregai pelas vossas esposas assim como Cristo se entregou pela igreja. Se a gente entra numa contradição aqui. Como é que a gente vai conseguir ser noiva, e como é que a gente vai conseguir tratar uma noiva como Cristo se entregou para a igreja, se às vezes a gente não quer vir para o culto, se a gente não quer ir para o nosso secreto, que é ali que a gente cuida de tudo. Para mim, Moisés, a vida cristã é muito fácil.
Muito fácil. Ler a Bíblia, orar e ter um sacrifício, um jejum, vamos dizer assim. E por que a gente não consegue fazer? Talvez, sabe por que aquele teu parente não se entregou a Jesus? Ou porque talvez o teu filho ainda está nas drogas, ou o teu marido ainda está lá fora. A gente não está cuidando da noiva de Cristo. A gente não está dando descendência para ela. A gente não está, melhor dizendo, a gente não está dando descendência para o nosso irmão mais velho. O testemunho de Jesus em nós, às vezes, é tão falho, é tão fraco, é tão pouco. Uma vez eu tava no meu primeiro emprego, eu tava saindo, era um galpão mais ou menos assim, só que não tinha teto, um galpão mesmo. E eu cheguei na porta, a gente tava chovendo, a gente esperando todo mundo sair e esperando a chuva passar também. E uma moça assim olhou, tava novo, eu acho que era uma semana de trabalho. E a moça falou assim: eu vejo algo diferente em ti. Eu falei: sério? Ela falou: eu vejo algo diferente. Tu é crente? Eu falei: sou. Ela: tá explicado. O que as pessoas têm visto em nós? Tem visto um mentiroso? Tem visto um enganador? Tudo isso a gente está cuidando de uma forma mal da noiva de Cristo. Quando eu não oro, quando eu não leio a Bíblia, quando eu não vou para o meu secreto, quando eu não entendo que o meu Deus é meu Pai e Ele também é o meu marido, e eu não vou descansar lá no meu secreto, eu não estou tratando bem a noiva. Lembrando que a noiva somos nós. Há alguma mancha aí na roupa da noiva. E como é que a gente vai dar sucessão ao nome do nosso irmão mais velho sem tudo isso? O que nós temos feito com a noiva do nosso irmão mais velho? O que nós temos feito com a noiva do nosso irmão mais velho? É muito sério isso, porque assim, a gente pensa que só vir para a igreja, só vir para os cultos, beleza, tranquilo. É bom, é ótimo. Vai ter uma palavra de Deus para ti aqui. Mas lá fora é que tu dá sucessão. É lá fora que as pessoas vão ver, poxa, nossa, a pastora Bar é uma mulher de Deus. É lá fora, sabe? Nossa, a pastora Bar poxa, eu vou chamar ela para vir orar aqui na minha casa, porque eu vejo algo diferente nela. Olha, quando tiver alguma coisa acontecendo, pode ir com a pastora Bar. E assim, a gente precisa dar sucessão à noiva do nosso irmão mais velho. Através do nosso testemunho, através da palavra, através da nossa vida com Deus, através da palavra de Deus. Todos nós aqui que dizemos que somos cristãos, não interessa a denominação, o local que congrega, mas a gente devia ser bem adestrado na palavra. Por esse fato da gente, sabe, suceder o nosso irmão mais velho. E eu tava ouvindo um testemunho e a pessoa dizia assim que se nós não sucedermos o nome do nosso irmão mais velho, a gente acaba retardando a volta de Cristo. Isso é verdade. Se tu prestar atenção, esses dois rapazes que eu acabei de citar, e Onã, eles eram da tribo de Judá, da onde veio o Messias. Onã, ele estava fazendo exatamente isso. Quando Onã ia se relacionar com a mulher de e ele jogava o sêmen em terra, ele estava retardando a volta, a vinda do Messias, na verdade. E toda vez que a gente cuida de uma má forma
da mulher do nosso irmão mais velho, da noiva de Cristo, a gente está retardando a volta de Jesus. A Bíblia fala assim, olha, quando todo mundo ouvir a palavra, é um sinal que Jesus já vai voltar. E quantos, me perdoa, mas às vezes quantos por covardia ainda não foram pregar a palavra? Ou quantos pastores tem aqui dentro, quantos missionários tem aqui dentro, quantos empresários que tem aqui dentro que Deus quer que financie as pessoas para ir abençoar outras pessoas, estão aqui dentro, e às vezes a gente está deixando a covardia nos envolver e não fazendo nada. A gente está retardando a volta do nosso... A gente está retardando a volta do nosso irmão mais velho. Então, a gente precisa começar a entender o que Deus tem para nós, o que Deus tem falado aos nossos corações. A gente precisa começar a se ver como filho de Deus, começar a se enxergar como não mais órfãos, como o pastor Josué estava pregando nos cultos de domingo passado aqui. Nós não somos órfãos, nós temos um pai. Nós temos um pai que ele está sempre velando por nós, está sempre segurando na nossa mão, está sempre vindo em nosso socorro. E a gente, às vezes, por covardia, não queremos suscitar a descendência do nosso irmão mais velho. Então, a gente precisa sair do meio disso tudo. Precisa deixar de ser órfão. Precisa deixar de se acovardar para certas coisas e começar a andar conforme aquilo que Deus quer para nós, conforme aquilo que Jesus quer ver em nós, que Jesus quer fazer através de nós, justamente para isso, para nós suscitarmos a descendência do nosso irmão mais velho. Aqui no versículo 9, ele diz assim, novamente no versículo 9, ele diz assim: porém Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se unia a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão e para não dar descendência ao irmão mais velho, no caso. E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. E voltando aqui em Deuteronômio 25, no versículo 9, diz assim: sua cunhada se aproximara dele na presença dos anciões, lhe descalçara os sapatos, cuspia no rosto dele e dirá: assim deve ser feito ao homem que não edificar a casa de seu irmão. Esse ato de descalçar as sandálias dos pés, ela estava dizendo: olha, ele perdeu todo o direito na comunidade. Eu estou envergonhando ele, porque ele não quis dar descendência para o irmão mais velho dele. E às vezes nós estamos dessa forma, por não querer dar a descendência para o nosso irmão mais velho. A gente está desse jeito, perdendo todos os nossos direitos, perdendo tudo aquilo que Deus... A Ludmila Ferber tem um louvor que é muito legal. Ela fala assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. E quando nós temos essa atitude de não suscitar, de não querer dar descendência para o nosso irmão mais velho, nós perdemos todos os direitos. Todos os direitos. E ainda mais, o diabo, apesar da gente perder o direito, o diabo vem falar: olha, tu não é capaz, tu não pode. Não, tu não vai fazer isso, porque olha, poxa, tu perdeu o direito, sabe? A tua vida está sobre o meu domínio. Então,
a gente precisa tomar uma postura. Essa é a verdade. Postura, para a gente poder suscitar e dar descendência ao nosso irmão mais velho. E através de tudo isso que eu falei, eu tenho falado, eu acredito sim que Deus tem algo para nós. Eu acredito sim que Deus tem algo para a igreja. Eu acredito sim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas quando a igreja tomar sua postura, quando a igreja entender e cuidar da noiva, entender e cuidar da noiva do irmão mais velho. Porque quando a igreja começar a cuidar dessa noiva, com certeza quando o irmão mais velho vir, ele vai falar: ai, meu amigo, pode entrar pro gozo do teu Senhor. Sabe, eu estou vendo o que tu fizeste, eu estou vendo o que tu geraste, eu te conheço porque tu foi lá para o teu secreto, tu descansou em mim, tu fez tudo o que estava escrito, então entra para o gozo do teu Senhor. A partir da nossa postura em suscitar descendência para o nosso irmão mais velho, em dar uma descendência para o nosso irmão mais velho. Através do nosso testemunho, através da nossa casa, sendo um bom pai, sendo um bom filho, sendo uma boa esposa, que é isso que a Bíblia diz. Amém? E eu queria que a gente levantasse para a gente orar. Amém, Deus. Senhor, eu coloco, Senhor, na Tua presença, Senhor, tudo que foi falado aqui. Espírito Santo de Deus, que essa semente venha cair numa boa terra. Pai, que em nome de Jesus nós venhamos sim te bendizer, sim te glorificar, Senhor, com o nosso testemunho, que nós venhamos cuidar da Tua noiva, sim, Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor, através de tudo que formos fazer, ser um testemunho vivo na Tua casa, para Ti, Senhor, na Tua obra, Pai, em nome de Jesus, Pai, que aqui venham se levantar, Senhor, verdadeiros adoradores, verdadeiros, Senhor, homens de Deus e mulheres de Deus, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Que a noiva se comporte como noiva. Essa palavra que o Moisés estava ministrando, a gente vê a vida de Onã. Ele tinha muito prazer com a noiva. Não é que ele não quisesse a noiva do cordeiro, não é que ele não gostasse da noiva. Ele gostava sim, mas ele gostava de ter prazer com a noiva. Mas na hora de ter responsabilidade com a mulher do irmão, ele não queria ter responsabilidade, porque responsabilidade é suscitar filhos. Suscitar filhos vai te trazer responsabilidade, tá? Então você precisa ter responsabilidade. E ele queria ter intimidade, queria ter prazer. Quantos de nós não queremos ter prazer, chegar aqui, ter um ministério de louvor aqui para botar, e a unção caindo, e o fogo, e o Espírito passeando no meio da noiva, e aí quando você sai, depois de tudo isso, sua vida continua a mesma, você continua fazendo a mesma coisa, você continua com as mesmas atitudes, você teve prazer com a noiva, mas não tem responsabilidade, porque o que você recebeu, você não bota em prática lá fora. Então ele tinha prazer com a noiva, mas não tinha responsabilidade. Então por isso ele não queria suscitar filhos. Por que a gente não quer suscitar filhos? Porque filho dá trabalho, filho traz responsabilidade. Filho aponta as nossas falhas, porque quando o seu filho cresce, você erra com ele, as pessoas dizem assim para ti: olha aí,
Sabe quando alguém diz assim para ti, teu filho é mal educado? Ele está dizendo para você, como pai, você é incompetente. Você não foi capaz de dar uma boa educação para o seu filho. Na verdade, é isso que as pessoas estão dizendo quando eles dizem para a gente, seu filho é mal educado. Está dizendo, seu incompetente, você não teve capacidade para educar o seu filho, para disciplinar o seu filho. Então, filho traz responsabilidade. Então, por isso que é bom ter prazer com a noiva, mas não ter responsabilidade. Então, por isso que muitas vezes, ontem, ficar um pouquinho em pé, né, para esticar as pernas, está frio. Ontem eu estava ouvindo uma palavra e o missionário estava falando assim, que hoje, porque a igreja não sabe mais, as pessoas, o mundo, não sabe mais o que é santo e o que é profano. Sabe por que o mundo não sabe o que é santo e o que é profano? Porque a responsabilidade de ensinar o que é santo e o que é profano é da igreja. Qual é a diferença que tem de uma menina que é da igreja, uma jovem que é da igreja, mas ela é da igreja, namora com todos os meninos da igreja, faz sexo antes do casamento, a menina lá do mundo também faz a mesma coisa. Qual é a diferença do santo e do profano? Menina da igreja era para ser o santo, não é isso? Fazer diferença. Qual é a diferença do santo e o profano se o homem lá fora que é do mundo briga com a sua esposa, distrata a sua esposa na frente dos outros, e o homem, que é o homem de Deus da igreja, faz a mesma coisa com a sua esposa? Qual é a diferença do santo e do profano se a mulher que é da igreja fala mal do seu marido, não respeita e não honra o seu marido, e a mulher lá de fora também faz a mesma coisa? Qual é a diferença? Qual é a diferença do santo e do profano? Se o cara que é se o que é da igreja, ele sai e fala mal dos irmãos, fala mal do seu pastor, fala mal da sua liderança. O cara que é do mundo, ele fala mal do patrão dele, ele fala mal do vizinho e ele fala mal dos seus amigos. Qual é a diferença? Se a pessoa, o homem que é do mundo, a mulher que é do mundo, os filhos não respeitam. E o homem o casal que é da igreja tem filhos e os seus filhos não respeitam. Qual é a diferença que a igreja está ensinando para o mundo? E isso, se eu for alongar essa lista, é bem maior. Qual é a diferença se a pessoa lá fora mente e o irmão da igreja também mente? Qual é a diferença do santo e do profano? Então, hoje, a igreja, nós, como igreja, não estamos mais ensinando para o mundo lá fora a diferença entre o santo e o profano. Qual é a diferença? Se o cara que não é crente briga no trânsito, para o carro, desce e briga no trânsito. E você, como crente, para o carro e desce e briga com o outro. Qual é a diferença entre o santo e o profano? Qual é a diferença entre o santo e o profano? Se o cara que não é da igreja, é do mundo, ele põe um gato de energia na casa dele. E você que é crente, também coloca. Qual é a diferença do santo e do profano? Que a gente fique com essa palavra e a gente pense, como Moisés pregou aqui, o que é que nós estamos fazendo com a noiva do Cordeiro? E eu me incluo porque tem algumas coisas que eu preciso ajustar na minha vida também. Também não estou santa assim não, tá? Mas eu estou caprichando. E ontem, quando eu estava ouvindo essa palavra,
Isso me impactou muito, me deu um choque, que eu fiquei pensando, era uma palavra sobre santidade. E quando ele falou assim, a igreja não está ensinando para o mundo a diferença do santo para o profano. E eu fiquei me questionando aqui, quando ele começou a citar, eu fui me abaixando, quase que eu me metia embaixo da cadeira, né? E realmente, se a gente analisar, vamos analisar a nossa vida, vamos analisar o que a gente tem feito? Qual é a nossa diferença do santo e do profano? Amém?